meus amigos, minhas amigas do programa Gotas de Amor. Mais uma vez estamos juntos. E nesses últimos programas, tratando exatamente da natureza, da beleza, da identidade da vida de família segundo a nossa fé. Estamos tratando, mesmo que pontualmente, de elementos da exortação do Papa Francisco sobre o amor na família. Amoris Laetitia, alegria do amor. E nesses programas últimos estamos tomando vários pontos, vários aspectos, sobretudo ligados aos desafios da vida familiar. E chegamos aqui a um ponto também importante, onde o Papa vai tratar da situação dos separados, dos divorciados e dos abandonados. São situações diferentes, sobre as quais o Papa também lança luz, põe a sua palavra e o seu amor. O Papa diz: é indispensável um discernimento particular. Essa palavra tem o seu peso. Particular, discernimento particular. E vai dizer em outro lugar que às vezes a norma não atinge um caso, e um caso não obriga a mudar a norma, mas é preciso saber discernir cada situação, cada particular. Então é indispensável um discernimento particular para acompanhar pastoralmente os separados, os divorciados, os abandonados. Tem-se de acolher e valorizar, sobretudo, a angústia daqueles que sofreram injustamente a separação, o divórcio ou o abandono. Ou então foram obrigados, pelos maus tratos do parceiro, a romper a convivência. E há situações assim, gente. Eu não posso tratar do mesmo modo aquele que gerou a separação e aquele que sofreu a separação. Haveremos de tratar de modo diferenciado. O Papa vai dizer assim: as pessoas divorciadas que não voltaram a se casar devem ser encorajadas a encontrar na Eucaristia o alimento que as sustente no seu estado. Isto é, se eu fui abandonada, se eu fui abandonado pelo meu parceiro, minha parceira, e estou aqui levando sozinho ou com os meus filhos a minha vida, não me dei a um segundo relacionamento, não há nada que me impede de receber a Eucaristia como o alimento que me sustenta no meu novo estado. Isso implica, portanto, que essas pessoas, mesmo que vivendo ali ou sofrendo ali a situação de divorciadas ou separadas, elas não perderam o direito de participar da Eucaristia. Ao contrário, precisam da Eucaristia como alimento que as ajude. Mas pensemos também, o Papa vai dizer sobre isso, quantas pessoas divorciadas que vivem uma nova união. Diz o Papa: é importante fazer-lhes sentir que fazem parte da Igreja, que não estão excomungados. Isso aqui é muito bonito. Aqueles que estão numa segunda união, ou até quem sabe já numa terceira, não estão excomungados por isso. O Papa vai dizer que nem podem ser considerados em pecado mortal. O pecado mortal é aquele que me faz perder completamente a graça de Deus. É verdade que cada um de nós tem a sua situação, ou o seu estado de pecado, que não nos rouba completamente a nossa comunhão com Deus. Ele vai dizer em outra parte: não se pode dizer que quem vive uma situação irregular esteja em situação de pecado mortal. Não se pode dizer. Aqui há uma mudança de discurso, e ela é importante. O Papa vai dizer que é preciso um atento discernimento
e um acompanhamento com grande respeito desses casos em que há, portanto, uma nova união. Cuidar desses casais que estão em segunda ou terceira união, cuidar deles não é um enfraquecimento da fé e do testemunho da comunidade acerca da indissolubilidade do matrimônio. Cuidar deles não quer dizer que nós acreditamos agora que o matrimônio seja dissolúvel e, portanto, nós estamos cuidando desses cujo primeiro matrimônio ou cuja primeira união foi dissolvida. Não se trata disso. Não é enfraquecimento para nós cuidar desses irmãos e irmãs que estão em segunda ou mais uniões. Significa que eles também são parte da igreja, que devem ser cuidadas, partes que devem ser cuidadas, e cuidadas, como diz o Papa, de modo atento, com atento discernimento, com acompanhamento respeitoso, de modo a achar para esses casais o lugar que é próprio deles na comunidade. Não estão fora, não estão excomungados, fora da comunhão, estão na comunhão, mesmo vivendo uma situação que não é perfeita em relação ao amor, à família, ao matrimônio, mas é também perfeitamente possível incluir, até mesmo, diz o Papa, em trabalhos pastorais, esses irmãos, ali onde não causem escândalos ou criem dificuldades. O próprio Papa vai dizer assim, que é preciso diferenciar. Um é um casal que já está junto há muitos anos, com uma relação estável, filhos criados, a primeira união também bem resolvida e sanada nos seus vários aspectos. Outro é o casal que ainda no início de uma segunda união, ainda sofre as consequências, as angústias de uma relação primeira que foi dissolvida há pouco tempo, onde há ainda esposas em dor, filhos em dor, porque aquela nova relação é recente demais. Eu não posso tratar de modo igual essas duas situações de casais em segunda união. Percebam que é, portanto, uma exigência importante nós tratarmos desses casos, mas também é importante que cada um entenda que, mesmo estando no mesmo barco, somos casais de segunda união, mas eles não estão no mesmo nível de avaliação. O olhar da igreja sobre eles é diferenciado. Eu não posso colocá-los no mesmo nível. Se há algumas possibilidades que se abrem para este casal aqui, que já está estabilizado e que já construiu uma história nova e segura, este outro casal aqui, de união recente, ainda está marcado por muitas angústias e dores, ligado sobretudo àquelas partes das famílias iniciais com quem romperam os seus relacionamentos. É preciso então criar, irmãos e irmãs, um olhar de atenção sobre esses casais, mas também é preciso que cada casal se veja como único, como particular, e deva ser tratado assim, de modo que ninguém reivindique para si aquilo que foi dado ao outro, porque em algumas situações haverá sim de se fazer diferença. O trato pastoral haverá de levar em conta a particularidade de cada uma dessas situações. Desça sobre ti e a tua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.